Então, a nossa aula de hoje vai ser um imperativo negativo. Na página 9, vocês têm lá alguns quadros nos quais as pessoas estão fazendo uso deste tempo verbal. Nós já estudamos o imperativo afirmativo, né? E agora o negativo. Então, independente se é afirmativo ou negativo, vocês vão usá-lo para dar ordem, para dar conselhos. Mesmo quando nós damos conselho, é a ideia de uma ordem, né? Então, vocês também vão utilizar o imperativo. O negativo muda um pouquinho a conjugação, tá bom? E, claro, não esquecer de colocar a palavra no diante do verbo. A conjugação do imperativo negativo é a mesma do presente do subjuntivo, tá bom? É simples. Deixa a Gabi Lara entrar para a gente continuar. Deixa eu anotar aqui o nominho dela. Oi, Gabi. Bom dia, querida. Tudo bem? Tenório. Oi, Tenório, Hilário, buenos dias. Amores, estamos na página 9 da apostila, tá bom? Eu estava explicando agorinha para os amigos de vocês o uso do imperativo negativo. E eu estava falando para eles que para fazer a conjugação no imperativo negativo, vocês vão usar a mesma conjugação dos verbos no presente do subjuntivo. Então, por exemplo, os verbos terminados em ar, nós vamos colocar e no final do verbo. Então, no hables, no hable, no hablemos, no hableis, no hablen. Os verbos terminados em ou ir, nós vamos trocar pela letra A. No bendas, no benda, no bendamos, no bendais e no bendan. No partas, no parta, no partamos, no partais e no partam. Então, tanto o imperativo negativo quanto o presente do subjuntivo, a conjugação é a mesma. A diferença, é claro, né? Que nós vamos pôr a palavra no diante do verbo, tá bom? Lembrando também que, assim como no imperativo afirmativo, o negativo não tem conjugação para a primeira pessoa, para o yo. Então, nós vamos conjugar a partir do tu. Então, no partas, no hables, no comas, no vendas e assim por diante, tá bom? Vocês têm aí, então, os quadros, são 6 pessoas, que elas estão fazendo uso desse tempo verbal, né? No te rindas, lucha. Então, o primeiro está no imperativo negativo. No te rindas, não te rendas, né? Lucha. Aí, o segundo verbo está no imperativo afirmativo, lute. No te calles, dilo. Não te cales, fale, diga, né? Depois, no te caigas, levanta-te. Não caias, levante. No llores, rie. Não chores, ria. No te detengas, anda. Não te detenhas, ande. E no te vayas, regressa. Não se vá, não vá embora, regresse. Então, nós temos aí o uso desses quadrinhos dos 2 imperativos, o negativo e o afirmativo. Nós estamos vendo agora o negativo, tá bom? Abaixo desses quadros, vocês têm, então, a explicação, né? Os verbos conjugados no imperativo negativo possuem uma forma idêntica à conjugação do verbo no presente do subjuntivo, como eu havia falado para vocês. Só devemos colocar, né, a palavra não antes do verbo. Então, no te rindas, no te calles, no llores. Então, aqui vocês têm mais exemplos de verbos nesse tempo aí que nós estamos estudando, tá? Genari está entrando. Deixa ela entrar, eu explico novamente para ela e a gente já faz a atividade que está aí abaixo, tá bom, gente?
Espera só um momentinho que ela está conectando o áudio dela e nós já fazemos a atividade. Senta ali no sofá, filha. E acho que está difícil para ela conectar aqui o áudio. Vocês entenderam o uso do imperativo negativo? Alguma dúvida? Quer que eu explique novamente? Faz um sinal para mim de vida, por favor, de ok. Ou não? Sim, Pro, entendi. Tá bom. No exercício que nós vamos fazer, o exercício 2, temos alguns verbos que eles vão precisar usar o pronome. Por exemplo, vocês têm, deixa eu achar aqui, no terceiro quadro está escrito assim, ó, no te caigas, levanta-te. Levanta-te. Quando o verbo está no imperativo afirmativo, nós vimos, né? Nós colocamos o pronome no final, grudadinho no verbo. Só que quando ele está no negativo, a gente coloca antes, tá bom? Então, no te, no me llames, no te levantes temprano. Então, sempre que for no imperativo negativo, o pronome volta lá para frente, como é na maioria dos casos, tá bom? Só o afirmativo que a gente põe no finalzinho, como nós já tínhamos visto. E nós temos aqui também no exercício 2, verbo irregular no imperativo. Então, a gente tem uma mistura aqui, ó. Preencha as orações abaixo com a forma adequada do imperativo. Nós podemos ter aqui o uso do imperativo tanto negativo quanto afirmativo, tá bom, gente? E a Gigi não tá conseguindo mesmo. Deixa eu ver. Oi, Genari, buenos dias. Tá me ouvindo? Oi, querida. Estamos na página 9, tá bom? Abre lá na página 9 para eu explicar para você a atividade. Acho que eu anotei todo mundo. Aqui, Genari, nós estamos vendo o imperativo negativo, tá? Então, regrinha para usar o imperativo negativo. Primeiro, colocar o não na frente, né? Que é o no, diante do verbo, claro. Não conjuga o jo, assim como o imperativo afirmativo, nós não temos a primeira pessoa, o jo, tá bom? A conjugação é a partir do tu. E aqui você vai seguir a conjugação dele como o presente do subjuntivo. Então, os verbos terminados em ar, você vai colocar o e no final. No compres, no compre, no compremos, no compreis, no comprem. No cantes, no cante, no cantemos, no canteis, no cantem. E os verbos terminados em er ou ir, nós vamos trocar pela letra A, tá bom? Então, por exemplo, no comas, no coma, no comamos, no comais, no comam. No bibas, no biba, no bibamos, no bibais, no biban. E assim por diante. Então, é a mesma conjugação. Página 9, isso mesmo. Você conseguiu ouvir a minha explicação a respeito do uso do verbo? Beleza. Então, tá bom, gente. De nada. Acredito, então, que com relação ao uso dele, vocês não tenham muitas dúvidas, mas vamos fazer o exercício aí, caso tenha ficado alguma coisa. Eu havia falado também que, no exercício que nós vamos fazer agora, vai aparecer verbos no qual vocês precisam usar o pronome. Por exemplo, eu me chamo Cláudia. O me é o pronome, tá? No caso do imperativo afirmativo, esse pronome vai antes do verbo. Desculpa, perdão. No caso do imperativo afirmativo, o pronome vai depois do verbo, nós tínhamos visto, né? E no negativo vai antes. Então, ele volta aí antes do verbo, como vocês têm aí os exemplos dos quadrinhos, tá bom? Então, vamos lá, mãos à obra. Nós temos aqui, então, o exercício 2, no qual nós devemos preencher com os verbos no imperativo, negativo, e pode ser que apareça o afirmativo aqui também, tá?
outra coisa que vai aparecer. Lembra que nós estudamos a respeito do vós na última aula. O vós é o uso do pronome, é o uso informal, né, em espanhol. Então, ao invés de colocar tu vas a la escuela. Eu uso vós, tá bom? E aí, lembrando que na hora de eu conjugar o verbo nesse vós, não é necessariamente o vós outros, tá, gente? Porque eu estou falando somente de uma pessoa, estou falando com uma pessoa. Só que ao invés de utilizar o tu, eu utilizo o vós. E na hora que eu vou conjugar o verbo para esse vós, a gente tira a letra A do verbo. Como, por exemplo, né? Vosotros, se fosse vosotros, hablais. Quando eu coloco no vós, vós hablas. Então, eu tiro a letra I e coloco acento na vogal. Hablas, comes, vivís, perdonás e assim por diante. Então, nós vamos ter aqui uma mistura do que nós aprendemos nas últimas aulas. Esse imperativo negativo, o uso do vosotros, né, do vós, e também pode ser que apareça aqui o imperativo afirmativo, tá bom? Então, a gente vai fazer uma mistura aqui. Vou compartilhar uma pagininha com vocês e eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o exercício abaixo. E aí depois eu confiro com vocês como que ficou. Então, por exemplo, Juana, no T é o verbo ir. Esse verbo, ele é irregular, tá bom? No presente do subjuntivo, ele é irregular. E no imperativo, ele também será, porque nós estamos usando a mesma conjugação para os dois tempos, lembra? Então, Juana, no T, ir tão temprano, não vá tão cedo. Espera para jantar conosco. Esse daí, o esperar, vocês vão usar nesse vós que eu expliquei agora há pouco, tá? Tira a letra I do verbo e coloca acento na última vogal. Letra B. Chicos, no, por favor. No, com vuestra hermana. Aqui não tá a palavra não, tá? Mas vocês vão colocar esse verbo no imperativo negativo. E vocês vão utilizá-lo, então, vão colocar aí o no antes de colocar a conjugação do verbo. Porque não está escrito, mas a gente fala para as pessoas, né, os irmãos, não brigarem, não para eles brigarem. Pelear é o verbo brigar, tá? Na letra C, senhores, contar mais detalhes sobre o projeto, por favor. Então, aqui nós temos o imperativo afirmativo. Letra D, carinho. Fazer um sanduíche se tiver fome. Então, aqui é o verbo hacer-se e vocês têm que usar o pronome. Este daqui é um verbo que está no imperativo afirmativo. Então, lembrem-se que o pronome vai no final do verbo, tá? E este verbo, ele também é irregular. Nós vimos lá os verbos irregulares no imperativo afirmativo. Dá uma olhadinha na tabela, como que vai ficar aqui, ó, o verbo ir, que é da letra A, e o verbo a ser, que é o da letra D. Vocês têm a tabelinha lá dos verbos irregulares no imperativo afirmativo, tá? Desculpa, a letra A não, a letra A é negativo, né? Só que ele está no subjuntivo. Então, é só a letra D que vocês vão ter a conjugação, tá? Letra E, carinho. Preparar um mate, por favor. Aqui é o uso do vós novamente, tá? Letra F, poner. Então, novamente, aqui é o uso do vós. Os livros sobre a mesa. Letra G, dizer a verdade ou terás que responder pelos teus atos. Então, novamente, o uso do vosotros, do vós. Na letra H, é um imperativo negativo. Como ele precisa de um pronome, está escrito levantar-se. Nesse caso, o pronome vai antes do verbo. Diferente da letra D, de dado, que é o imperativo afirmativo, o pronome vai depois. Aqui nessa letra H, como está no imperativo negativo, o pronome irá antes, tá bom? Na letra I e na letra J, vocês têm
o imperativo afirmativo. Os dois precisam de pronome, então ele vai junto com o verbo, ok, gente? Muita explicação, né? Mas eu acho que é necessário pelo menos esclarecer algumas coisas para vocês conseguirem pensar e realizar a atividade, tá bom? Então, agora vocês vão fazer o exercício 2. Vou dar uns minutinhos para vocês. Depois eu faço a correção com vocês, tá bom? Se tiver dúvida, pode me perguntar que eu estou aqui para responder. Pessoal, só vou ajudar aqui a Vavá com o computador dela, que ela vai ter aula para o Carol agora e eu já volto. Se tiver alguma dúvida, aguarda um pouquinho que eu já venho, tá? Tá bom, Pro. Obrigada. Prontinho, pessoal. Voltei. Se tiver alguma dúvida, estou aqui, tá bom? A correção do exercício 2, tá bom? Vejam se acertaram ou não. Não vou ficar perguntando por conta do tempo também que a gente já não tem mais. E ainda temos que fazer o próximo exercício, tá, queridos? Oi, Laura. Parabéns, obrigada. Opa. Então, vaias e esperar. Letra B. Opa, coloquei 2 L's. No Pelé, na letra C. Esse daqui, o verbo é as, é o verbo fazer, e aí tem o pronome ter no final, tá? Como eu havia comentado com vocês.
Hum. Peraí, gente. É o H aqui. Deixa eu ver. H, te levantes. Ok. A letra I. E a letra J. Então, vocês têm aqui todas as frases aí, né? Para completarem, tá bom? Laura, vem cá. Cadê a sua fraldinha? Vê se você colocou lá no quarto. Vê se tá lá no quarto. Pega lá. Ai. Queridos, na continuação, nós temos o vocabulário sobre o quarto e o banheiro, tá? La habitación e el baño. E aí, nós temos, então, os nomes dos lugares, né? Escritório, lembrando aqui, né? Ele escritório, gente, é a escrivaninha, tá bom? Não é o lugar. É a escrivaninha, é uma mesa no qual fica no escritório, que em espanhol se chama oficina. Então, o escritório aí é a escrivaninha, tá bom? Estante ou estanteria, né? Cômoda, poltrona ou silhão. Então, tem os dois nomes para a poltrona em espanhol. Cobertor ou coberra. Estou na página 10 agora, tá? Que é aquela coberta que a gente usa quando tá mais friozinho, né? La sábana, que é o lençol. La almohada, que é a almofada, travesseiro. A gente pode tanto usar no quarto, como está escrito aqui, como vocês podem ver, quanto na sala, no sofá, por exemplo, pode ser a almofada ou travesseiro. Então, pode usar como travesseiro no quarto, ou almofada lá na sala, ou num outro ambiente, tá bom? Cortina é igual, né? A nossa privada, que pode ser retrete ou inodoro, banheira, ducha, o lavabo, que nós usamos lavabo em português também, mas não é uma palavra que nós temos o hábito de ouvir, tá bom? Ou lava-manos, tudo junto. Armário e espelho. E, por último, a papeleira, que é onde nós jogamos os papéis. É uma lixeira para papéis, tá bom? Essa papeleira aqui, como eu falei, é uma lixeira, mas ela não é uma lixeira na qual você joga o lixo, os resíduos, por exemplo, da cozinha, restos de comida, papeleira para papel, tá bom? No exercício 3, vocês têm que fazer o seguinte, ó, passar os verbos que estão aí, eu já vou olhar para você, Vavá, passar os verbos que estão em negrito para o imperativo negativo ou afirmativo. Nós temos 4 minutinhos, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer, a letra A já está feita, né? Pedro, tenés que arreglar tu pieza. Pedro, arreglar tu pieza. Então, eu peguei só o verbo que está em negrito e pus aí na conjugação. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o material que a Valentina precisa para a aula. E aí, eu volto e a gente já faz esse exercício. Então, o que vocês vão fazer nas frases abaixo? Pegar somente o verbo que estiver em negrito, não precisa escrever toda a frase, tá bom? E colocá-lo no imperativo afirmativo ou no negativo. Veja como está a frase. Se ela tiver afirmativa, vai para o afirmativo. Se tiver negativa, vai para o negativo. Só o verbo, não precisa conjugar toda a frase, tá bom? Tá bom, Pro.
É esse? Pronto. Voltei. Então, agora é a página 10. Então, na letra A você já tem, que é arreglar. Já está escrito aí, tá bom? Só estou fazendo novamente. Na letra B, nós temos, então, que conjugar o verbo lavar. Está no imperativo afirmativo. Tienes que lavar las sábanas. Então, a gente coloca assim, ó, lava. Lembra que no tu, nós tiramos só a letra R do verbo e escrevemos ele, tá bom? Na letra C, por que não te compras uma cama nueva? Então, a gente vai colocar aí, compra, esqueci de colocar a letra C aqui. Cómprate uma cama nueva. Na letra D, é o verbo tirar. Tirar ele papel. Na letra é o desculpa. Pessoal, se cair o Zoom, eu vou tirar uma foto, aí eu mando para vocês, para que vocês possam terminar e a gente finalizar essa apostila, tá bom? Só falta esse exercício. Se cair, então, não tem problema, eu vou tirar uma foto e postar no grupo, e aí a gente finaliza essa apostila para na próxima aula começar a apostila nova, tá? Opa, colgar com C. H